Fala galera, o vídeo de hoje vai ser um tutorial completo, passo a passo, dessa arte inspirada no Tyler, The Creator. Vem comigo e vamos pôr a mão na massa. Bem galerinha, vamos pôr a mão na massa? Tô aqui com o meu Photoshopzão aberto, com a minha arte pronta, beleza? Por quê? Nós vamos criar um novo documento, né? Esse documento aqui vai ser de 4.600 por 6.000, beleza? Eu já tenho ele aqui aberto. E aqui, ele já tá com a minha cara do Tyler, The Creator separada, beleza? Calma, que eu vou demonstrar para vocês como eu fiz isso. Com o auxílio de várias ferramentas hoje do Photoshop, a gente não precisa se ater 100% a ficar recortando com a nossa famosa Pen Tool. Agora a gente pode utilizar outras ferramentas que inclusive com IA estão cada vez mais melhorando. Então, como a gente vai fazer esse recorte e não precisa ser um recorte 100% perfeito, a gente vai poder utilizá-los, beleza? Então vamos lá. Eu vou clicar 2 vezes aqui nesse... Por quê? Ele vai abrir para mim essa parte aqui, ó. O que acontece? O que está acontecendo aqui? Ah lá. O Tyler está com background e tudo. Vocês podem perceber aqui, né? Beleza? O que eu vou fazer aqui com vocês? Nós vamos clicar na imagem dele. Se a de vocês não tiver rasterizada, rasterize. E lá no canto, aqui em propriedades, vocês vão em remover background. Só com isso, com a chegada da IA, ele já faz um processo maravilhoso. Ele já detecta o background, já fez um trabalho maneiro. Porém, a gente quer apenas a cabeça dele. Então a gente pode utilizar aqui, ó, a nossa Object Selection Tool. Só que se vocês perceberem, a gente não consegue fazer aqui, ó, em cima diretamente da imagem dele, porque a gente já tem uma máscara de seleção aqui. Então a gente vai botar Ctrl G, apertar Ctrl G e vai recortar. Ah, Cliffs, mas ele fez com o pescoço dele. Dá pra gente melhorar isso aqui. Não? Clica na imagem, vem de novo com a Pen Tool e vem... Com a Pen Tool não, com a Selection e olha lá, já consigo uma seleção um pouco melhor. Vem no grupo. Claro que a gente vai ter alguns retoques aqui pra fazer, que a gente pode vir aqui com a nossa Brush, atalho B, com a Hard Brush, beleza? E a gente vai poder ir tirando aqui, ó, pra fazer esse processo. É o que eu gosto de fazer. Tem artistas e designers que gostam de fazer esse processo com a Pen Tool. Eu não, eu gosto de fazer com a Brush. Eu sinto que eu tenho mais toque, mais controle. Beleza? Aqui a gente já tem a nossa arte. Beleza? Com isso, vocês vão poder apertar Ctrl S, que ela vem para cá, se vocês colocaram ela em um objeto inteligente. Eu sei que vocês não fizeram isso, então essa camadinha aqui vai estar aqui para vocês, beleza? Pronto, já temos aqui nosso Tyler, The Creator selecionado, vocês podem rasterizar, transformar em objeto inteligente, vocês façam o que vocês quiserem aí com o grupinho de vocês. Feito isso, nós vamos fazer algumas coisas. Vamos pegar a nossa Polygonal Tool, vamos vir aqui bem perto do nosso Tyler, e aqui a gente vai querer fazer uma seleção do olho dele, mais ou menos assim. Um negócio bem poligonal mesmo. Aperta Ctrl J, que vocês vão separar esse olho do Tyler. Aí vocês podem até brincar, às vezes vocês podem botar um olho aqui, enfim. Mas o ideal para esse tipo de arte é a gente aumentar o olho dele assim, dar uma giradinha, né? Criar uma máscara de seleção e vir aqui com a minha Soft Brush, tirando. Olha lá que legal. Vamos dar aqui mais ou menos. Aqui, perfeito. E a gente vem aqui tirando para fazer perfeito. E aí a gente faz esse processo repetindo ele por onde a gente quer aumentar, né? Eu não fiz esse processo com os brincos dessa imagem, por quê? Porque os brincos estão um pouco ruins, né? Então, se a gente quisesse realizar esse processo com os brincos, eu teria que utilizar IA para dar uma melhorada nesses brincos, etc. E aí eu não consegui ao certo o resultado que eu queria, então eu resolvi deixar os... Mas normalmente as pessoas até brincam com o óculos também, aumentam o óculos também. Vamos aqui na boca também. Perfeito, Ctrl J. Percebe que vocês sempre tem que clicar na imagem e depois Ctrl J. Se vocês derem apenas Ctrl na seleção, ele não vai selecionar a imagem de vocês, beleza? Vamos aumentar aqui, tá bom, essa seleção aqui. Vamos tirar aqui mais ou menos. E o legal dessa arte é que ele já fica bem legal só assim. Ele já fica bem legal só assim. Vocês não precisam adicionar um halftone nem nada. Então, se vocês quiserem trabalhar com ela assim, vocês podem botar ela toda em um grupo, beleza? E aí embaixo dela, vocês podem criar uma layerzinha, vir com a poligonal e fazer aquela brincadeira de contornar ele todo, meio assim, meio mal feito mesmo, porque a gente quer fazer
quer dar aquela impressão que ele foi recortado de uma capa de revista, beleza? E aí vocês podem brincar aqui. E aí com a tua brush, claro, né? Lembrando que vocês criaram uma layer vazia para fazer essa pintura, vocês podem fazer assim, ó, e pintar por debaixo, beleza? É uma forma. E aí vocês conseguem fazer essa seleção em branco para fazer esse sticker. Mas no nosso caso, a gente não quer fazer isso, né? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos adicionar em cima desse grupo um grain. Vocês sabem que, para quem acompanha o canal, que esse grain pode ser feito de várias formas. Você pode adicionar grain, você pode criar uma layer vazia, shift backspace, e aí botar em 50% gray, botar noise dela lá no foreground. Tem várias formas de você fazer esse gray, mas com a chegada da gray, a gente consegue também fazer esse resultado. Eu gosto muito ainda de utilizar o resultado que eu utilizava antigamente, porque eu sinto que eu tenho um pouco mais de controle. Beleza? E aqui a gente pode brincar com algumas coisas, porque o que acontece? Após botar esse grain, a gente pode simplesmente jogar o threshold simplesmente por cima dele. Vamos só trocar esse background aqui para um background branco para vocês verem o que está acontecendo. A gente pode simplesmente jogar esse threshold, ou a gente pode fazer outras coisas, né? A gente pode jogar um posterize, por exemplo, e brincar um pouquinho com esse posterize, brincar um pouquinho com esse grain, depois jogar aqui o threshold. Beleza? A gente pode inclusive vir aqui, por exemplo, jogar uma camada de black and white, olha que legal. Olha lá, ó. E brincar também, ó. Vamos dar um alto aqui no black and white e brincar aqui também com o grain, ó. Que o grain, se vocês perceberem e chegarem bem aqui perto, o grain com posterize faz esse resultado aqui, ó. Olha lá. A gente consegue ter vários resultados com esse grain e o mais legal é que ele deixa tudo mais interativo. Olha lá. Então, a gente pode fazer isso com posterize, mas o que eu fiz na minha principal foi o seguinte: eu peguei aqui o black and white, que também pode ser colocado, o grain, e em cima disso eu joguei um pattern de halftone. E esse pattern de halftone que eu tenho aqui, beleza? Junto com o threshold, olha que legal. Ele consegue ser editado. Bem legal. E isso ainda fica mais legal, por exemplo, se a gente diminuir um pouco, né? Botar aqui, por exemplo, 75, né? Pode ser. Vamos botar aqui um ângulo de 22, por exemplo. Vamos botar aqui, deixa o 150. Não, 150 já fica grande demais. Vamos botar 45? 45 ficou mais ou menos. Vamos só diminuir um pouco esse grain, tá muito forte. Diminuir esse roughness. Perfeito, aqui tá bom, beleza? Fica legal se a gente voltar lá na camada de vocês, onde estão os olhos, por exemplo. A gente pode clicar 2 vezes nos olhos e vir aqui no nosso Bevel. Se vocês perceberem, vamos chegar aqui bem perto desse olho. Vamos só aumentar um pouco esse... Não, deixa eu tirar aqui esse black and white, só porque ele tá tirando muito da minha imagem. Deixa eu só movimentar um pouco aqui do meu grain. Vamos lá, vamos mexer um pouquinho nesse threshold. Não, mas um pouquinho, eu quero um pouquinho mais de contraste. Perfeito. Tá, vamos chegar aqui perto e aqui no nosso olho, desse aqui, o olho da direita, nós clicar 2 vezes nele e vamos vir aqui em Bevel and Emboss. Eu adicionei aqui um contorno de emboss de Chase Hard que vocês podem brincar aqui um pouquinho, que aí parece que o olho dele tá realmente tipo num vidro, né? E aí vocês podem brincar. Esse daqui é praticamente o efeito, se vocês virem aqui no preview, é o efeito de contorno de vidro, que eu gosto de utilizar de vez em quando. Se a gente deixar mais ou menos aqui, deixa eu brincar aqui com esse size, vamos dar um ok? Olha que legal, a gente consegue ter esse efeitozinho aqui, ó, que fica bem legal. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Vocês podem perceber? Se a gente vir aqui, por exemplo, daqui tá separado, clicar 2 vezes no olho, foi exatamente a mesma coisa que eu fiz, olha lá, com contorno, que eu fiz nos 2 olhos, beleza? Eu não fiz na boca, que na boca não ficou tão legal. E aqui, eu só vou voltar aqui para seguinte, fazer a seguinte coisa, né? Aqui, a gente pode ter milhões de edições. Por exemplo, na minha arte principal, o que eu fiz? Vamos apagar aqui. Eu tirei esse grain, beleza? Adicionei um Clarity and Haze aqui em cima, claro. Deixa eu voltar aqui só para ver certinho. Pattern Fill. Eu adicionei um Pattern Fill de grain, engraçado, né? Olha lá. A gente pode voltar inclusive com grain. Voltar com esse aqui, o Clarity. Vamos só tirar essas layers daqui e vamos botar um pouquinho. E nesse Clarity de Haze a gente pode brincar um pouquinho aqui, né? Vamos deixar aqui bem contrastado. Aqui mais ou menos, beleza, e pronto. Acho que tá mais ou menos perfeito.
Perfeito, show de bola. O Clarent Dehaze, ele praticamente faz a mesma coisa que um Levels ou um Curves. Vocês podem também modificar da forma que vocês acham melhor e vocês estão mais acostumados. Mas após isso, galera, a única coisa que a gente vai fazer agora é adicionar nossas texturas, porque no final das contas, vamos botar aqui esse papel cancel aqui, que vocês podem pegar, inclusive, aqui embaixo na descrição. Show! E legal desse papel é que ele dá muita textura. Não tem só ele, tem vários. Vocês conseguem fazer bilhões de posters e melhorar ainda mais a arte de vocês. Com isso, a gente ainda adiciona um de papel e um de scan. Isso aí são texturas, galera, que a gente adiciona em cima, olha lá, que dão outra pegada para nossa arte. Olha lá, vamos chegar aqui bem no zoomzinho para vocês verem. As duas estão setadas esperando a Paper, que ela tá com a opacidade um pouco diminuída, e o lá embaixo serve como um background, mas olha como dá outra pegada, né? Vamos tirar outra, vamos botar o Scan primeiro e depois o Paper. Olha que legal. E com isso, a gente consegue uma imensidão de processos. Vocês, inclusive, podem retirar tudo isso aqui, por exemplo, dar um Ctrl J aqui no tiler de vocês, converter para objeto inteligente e brincar com ele aqui exatamente no Filter Gallery. E aí a gente pode adicionar dois grains, né? Um para Clamped, um para Enlarged, switchar eles de lugar. E aqui a gente pode brincar com o Half Tone também. A camada, por exemplo, olha lá, com contraste também, mas vocês conseguem perceber, por exemplo, que a gente tem um resultado diferente. Vamos dar um OK aqui, ó. Um resultado diferente do que a gente consegue. Olha só a diferença. Por exemplo, vamos salvar esse aqui, dar um Ctrl Z, um Ctrl C na verdade. Eu vou dar um Ctrl Z aqui só pra gente ter uma diferença um do outro. Tá isso aqui num grupo, Ctrl T, e agora eu vou dar o Ctrl V no outro, só para ele carregar aqui pra gente ter uma diferença, né? Pra gente comparar. Olha aqui, olha a diferença. Resultados. Isso aqui é o que a gente fez e esse daqui é o que a gente fez com o Filter Gallery. Vocês conseguem perceber? Para o Filter conseguir um resultado parecido com esse daqui, a gente teria que adicionar, por exemplo, um stamp. Show? Galera, mais que explicado esse vídeo de hoje, foi realmente uma aula, beleza? Um beijo, Cliffs, tamo junto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho, que ajuda muito o meu trabalho, beleza? Você que não é seguidor, nos siga, a gente tá sempre trazendo tutoriais super legais, todas as atualizações do Photoshop a gente tá trazendo, ainda mais para você que é designer, para você que é artista, beleza? A gente tá sempre atualizando aqui as chegadas novas do Photoshop, beleza? Tamo junto.